Meu nome é Ana Lúcia, tenho 39 anos. Eu cheguei na Igreja Universal com 12 para 13 anos. Eu recebi um convite da minha mãe. Ainda não tinha uma história de vida, mas eu sofria desde criança pelo relacionamento do meu pai com a minha mãe, que era muita briga, traições. Meu pai, ele quase não ficava em casa. Então isso já me entristecia muito. Mas chegando lá, para minha surpresa, foi muito bom, porque ali eu vi que Deus existia e que a dor que eu sentia, aquela tristeza que eu sentia na minha casa, eu não ia sentir mais. E comecei a buscar Deus. Então eu senti alegria em estar na casa de Deus, eu senti alegria em ganhar almas. E era o que eu queria para a minha vida. Mas foi passado os anos, eu comecei a trabalhar com 15 anos eu comecei a trabalhar. Então ali já não tinha mais aquele tempo que eu tinha para ir ganhar alma, se me dedicar à obra de Deus. Eu fui deixando de lado pelo cansaço. Eu conheci pessoas do mundo, pessoas que não eram da mesma fé que a minha. E eu comecei a deixar me influenciar por isso. Eu achava, aos poucos, eu fui deixando de ir mais para a igreja. Muitas vezes eu fazia coisas que as pessoas do mundo faziam, mas eu estava em lugar que eles estavam, mas eu me sentia um peixe fora d'água. O Espírito Santo falou: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Mas eu fui resistindo. Ao invés de eu me alimentar da palavra de Deus para me fortalecer, eu deixei de me alimentar pela palavra de Deus, eu deixei de buscar. Já não queria mais ir para a igreja. As pessoas iam me visitar, minha mãe conversava comigo: Ana, o que está acontecendo? E eu já não queria mais ouvir ninguém. Quando eu percebi, eu já estava namorando o meu ex-marido e em seguida já engravidei da minha filha mais velha. E aí a vergonha aumentou, já as acusações do diabo na minha mente todos os dias: você não adianta você buscar, Deus não vai te ouvir mais. E disso foi para pior. Eu cheguei a ponto de não conseguir orar mais. Eu não sabia orar mais. É como se a minha mente tivesse bloqueado. E aí eu me afastei de vez. Eu fiquei 10 anos nesse relacionamento com meu ex-marido. E aí eu tive minha segunda filha. E um casamento totalmente destruído, porque ele não era presente, tinha traições, era um estranho, nós dois era como estranho dentro de casa. Então tudo isso me machucava, me magoava. Foi quando eu decidi me separar. E quando eu me separei, eu descobri que eu estava grávida do meu terceiro filho. E isso acarretou uma depressão, que para minha família eu tentava ser forte, mas a minha família sabia que eu estava sofrendo, porque a minha mãe buscava Deus, a minha irmã também lutando por mim, mas eu tentava fingir que estava tudo bem. E não, eu era depressiva, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu trabalhava porque eu tinha que ajudar a sustentar meus filhos. Por isso eu trabalhava, mas não porque eu tinha vontade, eu não queria fazer nada da minha vida. Foi quando eu já estava cansada de sofrer, eu já não dormia mais. Eu tinha noites que eu acordava, eu ouvia a voz, gente, me chamar. E eu acordava, não era ninguém. Uma vez eu lembro que eu estava dormindo e eu vi uma pessoa do meu lado, um homem do meu lado, mas eu não conseguia me mexer. E aí, nessa depressão, essa angústia, esse desespero, eu cheguei a ponto de ficar desesperada. Como uma noite, eu passei a noite inteira sem conseguir dormir, e quando eu fechava meus olhos, eu sonhava com demônios correndo atrás de mim. E nessa noite, quando amanheceu o dia, eu falei: meu Deus, eu vou voltar para a Igreja Universal. E eu não sei mais, não sei o que vai ser da minha vida. Mas se o Senhor não mudar a minha vida hoje, eu não sei o que vai ser de mim. E eu fui. Foi numa sexta-feira. E eu cheguei lá, eu só chorava. E eu acordei chorando, saí chorando, cheguei chorando. O pastor fez uma oração forte, né? Foi como Deus tivesse tirado com a mão toda aquela dor que eu estava sentindo. Então, aquele dia, aquela dor, aquele vazio, aquela angústia que eu estava sentindo, saiu. E desde essa sexta-feira eu não me afastei mais de Jesus. Eu tive que deixar tudo aquilo que eu já estava envolvida. Eu consegui lavar a minha alma. Eu senti a mágoa do meu pai, eu senti a mágoa do meu ex-marido. Foram as primeiras pessoas que eu perdoei. Comecei a olhar para essas pessoas com um olhar de amor, de misericórdia. Então eu orei por elas. Eu buscava, eu entreguei, eu me batizei. Eu queria o Espírito Santo. Eu queria o Espírito Santo porque eu sabia que se eu recebesse o Espírito Santo, eu ia ter força para permanecer. E eu queria permanecer, eu não queria voltar da onde Deus me tirou. E então eu comecei a buscar mais, ler mais a palavra, orar mais.
E aí eu fui numa reunião de domingo pela manhã. E foi uma concentração de fé com o Bispo Macedo. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso receber o Espírito Santo. E foi no jejum de Daniel. E aí eu já estava me preparando no jejum, né? E eu falei, meu Deus, tem que ser hoje, porque eu não posso esperar. O Espírito Santo é tudo que eu preciso. E aí quando começou a busca, o Espírito Santo me envolveu. E ele me envolveu de uma forma que eu queria, assim, uma alegria tão profunda que eu não sabia me expressar. Eu falei, eu só consegui agradecer, Senhor, obrigada. Porque dentro de mim ele confirmou, você é minha filha, eu te escolhi. Eu te escolhi. Você esteve longe por escolha sua, mas você é minha escolhida. Então, a alegria que eu senti dentro de mim é incomparável. Aquele vazio que estava dentro de mim, já não existia mais angústia, mas tinha um vazio ainda. Aquele foi preenchido. Então, assim, daquele dia eu tive força. A maior alegria de tudo que eu passei, de todas as alegrias de ter os meus filhos. Porque mesmo em situações difíceis, a maior alegria de uma mãe é quando um filho nasce com saúde. Mas o Espírito Santo não se compara. É muito maior, muito maior. Eu queria falar para as pessoas aquilo que eu tinha recebido. Então, eu comecei a ganhar almas, evangelizar. Eu comecei a ter mais amor pelos meus filhos. Demonstrar esse amor, né? O cuidado, o carinho, aonde eu ia, no trabalho. Eu queria falar de Jesus para as pessoas, entender o problema de cada pessoa. E aí, foi quando eu comecei a fazer a terapia do amor. Então, eu comecei a buscar a orientação de Deus. Mas eu falava, Senhor, eu quero uma pessoa conforme a Tua palavra, eu quero um homem de Deus. Foi quando eu conheci o meu esposo. Eu tenho a dizer que é o casamento que eu sonhei. Então, assim, ele é um bom homem para os meus filhos, para mim, é esforçado, um homem de Deus. Então, meu companheiro, meu amigo, tudo que a gente vai decidir, a gente decide junto, servimos a Deus junto e é alegria hoje. Hoje eu sou feliz, né? Hoje eu tenho um casamento, um relacionamento baseado na fé. Todo esse sofrimento que eu passei, troquei o que eu tinha com Deus pelo mundo, pela experiência do mundo, me ensinou que eu jamais posso trocar Deus por isso, porque no mundo não tem alegria. O mundo é ilusão, é uma fantasia. E tem muitas pessoas que viveu isso, que está vivendo o que eu vivi, mas não está perdido. Eles podem voltar, porque Deus está esperando. Eu tenho certeza disso. Assim que o Espírito Santo me esperou, me resgatou, eu sei que ele vai fazer isso com muita gente. É só a gente querer, né? E é isso.